Fala pessoal, bom dia. Aqui é o Leonardo, monitor de FTQ. Eu estou recebendo muita dúvida do exercício 3, então eu resolvi fazer um vídeo resolvendo um exemplo de caso para passar passo a passo para vocês como é que faz. Aí acredito que as dúvidas podem ser melhor direcionadas, né? Vamos lá. Só fazer duas observações aqui antes. Tem uma obra aqui do lado de casa, então eu tentei colocar o gravador bem próximo, mas se às vezes tiver algum barulho aqui interrompendo é por isso. Outro disclaimer, eu tenho um canal no YouTube em que eu posto resoluções de exercícios, não só aqui, estou postando esse da monitoria, mas eu faço também de ensino médio, faço de vestibular, atendo pessoal de outros cursos, às vezes cálculo, geometria analítica, álgebra linear, física, termo, fenotran. Se vocês tiverem dúvidas, até em outras matérias, vocês podem me mandar por e-mail, se eu tiver disponibilidade, eu tento postar nesse canal. Me ajuda, porque ajuda o canal a crescer e ajuda quem está mandando, né? Se vocês também puderem compartilhar o canal, curtir aí o vídeo, compartilhar, eu agradeço. Então vamos lá. Esse exercício aqui, qual que é o ponto, né? Ele pede para você calcular a temperatura diabática de chama de um combustível que está sendo queimado a 25 graus Celsius. Aí ele te dá os parâmetros para você saber a capacidade calorífica do gás em função da temperatura. Dependendo do RA de vocês, você vai ter um combustível diferente para calcular. E é basicamente isso. Aí muita dúvida que chegou foi relacionada ao fato do que é essa temperatura diabática de chama, né? Se é uma dessas temperaturas que está aqui, é uma média delas, o que é isso? Então, gente, temperatura diabática de chama, ela é um conceito teórico. Não é nenhuma dessas temperaturas especificamente, mas é um conceito teórico que permite para a gente saber qual combustível é mais forte, qual que gera uma chama com determinadas características. Então, assim, é uma temperatura calculada através de um balanço de energia específico, que é idealizado, ele é teórico, ele não existe, mas ele serve como estimativa. Então, assim, coloquei aqui, isso aqui é texto básico, né? Essas temperaturas de chama são teóricas, produzidas por uma chama que não perde calor para o ambiente. A região mais próxima dessa temperatura é a parte quente da chama, que é basicamente essa aqui, ó, a parte mais quente dela. Essa parte, especificamente, ela está próxima da temperatura diabática de chama. Do que a temperatura diabática de chama depende? Ela depende da pressão e temperatura em que você está queimando o combustível, ela depende do combustível, ela depende da composição do comburente, ou seja, você está usando ar ou você está usando oxigênio puro. Você está usando ar com quantos % de excesso de oxigênio em relação ao estequiométrico? Menos que o estequiométrico, mais que o estequiométrico, com que umidade. Tudo isso vai mudar a temperatura diabática de chama. E ela depende também do tipo de combustão adiabática, que pode ser a volume constante, que é o que a gente chama de ciclo de Otto, geralmente são os motores que seguem esse ciclo. Pressão constante é ciclo de diesel, e tem um outro ciclo que tanto a pressão, quanto o volume, quanto a temperatura, todos variam durante a queima. Não é muito usado, geralmente a gente está falando de pressão constante, é ciclo de diesel. Isso vai ficar bem claro depois que a gente olhar para o balanço. Aqui tem uma tabela com alguns exemplos, né, de temperaturas adiabáticas de chama de diferentes combustíveis, alguns interessantes, né? Se você pegar, por exemplo, o etanol é 2,82, a gasolina é 2,138. Isso é óbvio que está muito além disso, mas é um dos motivos pelo qual a gasolina é um combustível melhor que o etanol. A gente meio que sabe isso na prática, né? Principalmente quem tem carro. Beleza, e qual que é o balanço que gera essa tal temperatura diabática de chama? É o seguinte, ó, eu estou falando da queima de um determinado combustível. No exemplo que eu vou resolver para vocês, eu peguei o acetato de metila. Eu peguei especificamente esse combustível porque ele está fora do caso que vocês vão ter que resolver. Então eu não estou dando a resposta para ninguém. Beleza, é o balanço em que tu tem o teu combustível, escrevi ele aqui, mas aí você está injetando ar, né? Você vai ter uma porcentagem de O2 e uma porcentagem de N2. Obviamente você teria gases traço, como CO2, argônio, mas isso não faz tanta diferença no balanço porque a porcentagem deles é muito pequena.
Isso aqui está uma determinada temperatura e pressão, que é a temperatura de combustão, e a pressão geralmente vai ser a pressão atmosférica, a não ser que você tenha aí, sei lá, um reator muito específico, né? E isso aí vai, na hora que oxidar, vai te gerar CO2, água. O O2 pode estar em excesso, então pode ser que ele sobre aqui, né? E o nitrogênio, que entrou junto com o oxigênio do ar. Quando a gente fala de temperatura diabática de chama, a gente nunca vai estar considerando alguma situação teórica em que você tenha combustão incompleta, ou seja, geração de monóxido de carbono. É sempre combustão completa, tá? Pelo menos completa, então pelo menos com índices estequiométricos ou excesso de oxigênio. E a primeira lei da termodinâmica me diz que nesse processo aqui, que eu começo uma temperatura, pressão com esses reagentes, e no final tem outra temperatura, pressão com outras moléculas, né? Eu tenho uma variação de energia interna do meu sistema, que eu tenho as fronteiras dele aqui, bem desenhadas, que é igual ao calor menos o trabalho, que aí é o teu caminho de processo, né? Se você está dando calor no sistema, se você está gerando trabalho. Exatamente quando a gente fala de temperatura adiabática, a gente está lidando com um tipo de ignição instantânea. Então você não tem calor trocado no processo. É uma situação idealizada, mas ela se aproxima a algumas coisas que acontecem na realidade. Se o processo é adiabático, a variação de energia interna do sistema é o negativo do trabalho, né? O trabalho, se o sistema gera trabalho, ele perde. Então, o produto menos o reagente é igual a menos o W. Aí, como eu falei para vocês, a gente pode pensar nessa situação, sendo que ela aqui é ciclo de Otto, me desculpa. E aqui é ciclo de diesel. Sendo que ela é feita a volume constante, ou seja, o volume dessa região aqui não se altera. Aí, se eu integrar aqui menos PDV, que é igual ao trabalho, vai dar zero. A energia interna dos produtos vai ser igual à energia interna dos reagentes. Ou seja, você tem um sistema em que essa combustão acontece, mas a energia interna se conserva. E quando a pressão é constante, você consegue jogar a pressão aqui para fora da integral, pegar a variação do volume, isola. Você vê que a energia interna dos produtos mais P, volume dos produtos, é igual a energia interna dos reagentes mais P, volume dos reagentes. O famoso processo isoentálpico. No final, a entalpia dos produtos vai ser igual à entalpia que os reagentes tinham inicialmente. E bom, você vê que aqui o exercício deu para a gente como calcular a entalpia, né? Então, tá ficando bem claro que a gente está lidando aqui com um caso de temperatura diabática de chama de pressão constante. Beleza, essa é a teoria por trás. Agora, vamos lá. Como que eu vou começar a fazer esse exercício, né? Então, assim, bom, eu sei que o meu segredo para resolver esse exercício vai ser que o H dos produtos é igual ao H dos reagentes. Então, se eu tiver condições de calcular qual que é a entalpia inicial dos meus reagentes, que estão a 25 graus Celsius, são moléculas que eu conheço, estão a pressão atmosférica, haverá alguma temperatura em que a entalpia interna dos meus produtos, o somatório dela toda, vai ser igual o tanto que era dos reagentes no início. E é essa condição que eu tenho que achar. Essa condição de temperatura é a temperatura adiabática de chama que eu estou procurando, né? O que são essas equações aqui, ó? Teve gente que me perguntou também o que eram esses parâmetros e tal. Isso aqui é um ajuste polinomial. A capacidade calorífica de um fluido, de um gás, ela é, obviamente, tem uma dependência muito forte da temperatura. Isso porque quando você muda a temperatura, você muda o grau de agitação das moléculas do sistema. Muda o quanto elas se chocam, né? Isso, obviamente, tem uma influência muito forte na transferência de calor entre essas moléculas. Ou o quanto calor elas absorvem do ambiente por joule de energia. É isso que o CP significa. Então, esse ajuste polinomial, ele consegue te representar a região de 273 Kelvin a 1800 Kelvin com uma boa precisão matemática. Só que a gente nem vai usar essa equação aqui, a gente vai usar só essa. O que é essa equação? Essa equação, ela deriva daquela equação famosinha da termo, né? Que qualquer variação de entalpia em um gás, principalmente se esse gás for ideal, se não for, tem um certo desvio desse comportamento, mas a gente considera que ela é igual, qualquer variaçãozinha de entalpia é igual a uma integral do CP
vezes qualquer variação de temperatura. Só que quando você botar esse CP aqui nessa integral, obviamente você vai ter uma função de t dt. Isso aqui vai te gerar uma antiderivada, né, como vocês sabem de cálculo. E aqui você precisa de um h de referência para fazer essa integração. Então o teu h em qualquer temperatura vai ser o teu h numa temperatura de referência, H0, mais o resultado dessa antiderivada, considerando uma variação de temperatura, que é essa equação aqui. Essa equação aqui já é a equação do CP integrada para te dar a entalpia. Então, nesse exercício aqui, a gente só vai usar essa equação aqui. Tá, beleza. Tá dado o background teórico, né? Agora, quais são os dados que a gente precisa além desses parâmetros? A gente precisa desse H de referência aqui, né? E a gente precisa saber quais são Não, a gente precisa, na verdade, dos H de referência, exatamente isso. Que nós precisamos para resolver esse exercício. E isso aí está dado na tabela que vocês receberam nos slides, eu acho, né? São duas tabelas, eu coloquei elas aqui no slide. Essa tabela aqui é a dos parâmetros, só que a gente acho que nem vai precisar checar ela, porque já foi dado na questão, né? Os parâmetros que a gente precisa aqui como a gente não vai precisar variar a temperatura do nosso combustível, né? Ele já só vai ficar na temperatura inicial e queimar. Então a gente só vai precisar dos parâmetros de variação de temperatura do CO2, H2O, O2 e N2. Essa outra tabela aqui é a tabela que te dá os Hs de referência para várias substâncias químicas aqui. Especificamente eu vou usar a do... Qual foi? O que eu resolvi fazer para vocês? Acetato de metilo. Tá, beleza. Então montei aqui a planilhinha para começar a resolver esse exercício já. Então aqui agora vem a parte mais demorada do vídeo. Eu vou fazer um exemplo de caso junto com vocês. Tá, vamos lá. Primeira coisa, eu vou passar aqueles valores que foram dados pelo exercício aqui para a minha planilha, porque com certeza a gente vai precisar deles, né? Deixa eu tirar aqui o gravador, vou botar aqui do lado. Vamos lá. Anotei aqui no caderno, vou passar. 22.242 5.977 menos 3.499 7.464 0 32.217 0.192 1.055 0. Não. Esse aqui é menos 3.593 0. 25.460 1.519 menos 0.715 1.311 0. 28.882 menos 0.157 0.808 menos 2.87 0. Tá. Esses parâmetros aqui eles foram dados na tabela, mas é importante notar uma coisa. Tem um fator, né? Tem um fator, cadê aqui, ó, que representa cada um deles. Tipo assim, o que isso quer dizer? Isso aqui confunde muito, a gente tem que prestar bem atenção. Quando está escrito assim, ó, isso quer dizer que A1 vezes 10 ao quadrado, ou seja, A1 vezes 100, é igual a 5.977. Então, o verdadeiro valor do A1 é 5.977 dividido por 100, entendeu? Se aqui está 10 ao quadrado, então esse aqui é 5.977 vezes 10 a menos 2. Eu vou passar esses fatores aqui e a gente tem que lembrar de dividir por eles. É 10 à quinta, né? Opa! 10 à quinta. Aí era 10 à nona. E... Opa! E 10 a 11. Só confirmar se é isso mesmo. Boa! Beleza. Tá. Então, passados aqui, tem que lembrar, sempre que for chamar qualquer uma dessas células, a gente tem que dividir pelo fator. Certo? Tá.
resolvido. Então aqui já passei esses dados do exercício. Tem que pegar os HF0 agora, que nós vamos precisar de todos eles. Por quê? Nós vamos começar a 25 graus Celsius e nós vamos terminar a uma temperatura diabática de chama com outros componentes. Então eu vou precisar do HF0 de todo mundo, inclusive o HF0 do meu acetato de metila. É importante, eu acho que eu não reservei uma célula para isso, mas a gente vai precisar. Aqui, então, no caso, não vai preencher nada, mas cada um desses aqui vai ter. Tá. Buscar aqui acetato de metila. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Espero que tenha, né? Senão eu vou ter que parar esse vídeo aqui e começar tudo de novo. Pessoal, dei uma cortada no vídeo aqui. O que aconteceu é o seguinte. Eu coloquei acetato de metila, mas acabei de descobrir que não tem na tabela aqui o HF0 para acetato de metila. Então deixa eu ver aqui quais que vocês estão fazendo. Eu vou pegar um outro aqui qualquer. Metanol não tem, né? Metanol é um puta de um comburente. Metano. Não tem metanol. Vou pegar do metanol então. Mudando o exercício aqui no meio da aula. Metanol. Beleza. Agora sim, então o HF0 do metanol. Eu vou... Tem que botar ele depois, né? Mas... Vamos procurar os que interessam agora. O primeiro é o do CO2. Aqui. Menos 393,15. Ponto 5, né? Falei ponto 15. Ponto 5, o da água. A água deve estar fácil aqui, não é possível. Water, menos 285,8, mas a gente está falando de vapor, né? Vapor d'água, então é menos 241,82. Porque a água está no ar. Depois que você fizer a combustão, ela vai gerar água e vapor. O2, oxigênio. Procuraremos aqui, tá aqui, ó, oxigênio, 0. E nitrogênio, nitrogen, 0. Então quando a entalpia padrão é 0, isso acontece quando, no caso a 25 graus Celsius, um bar, né? É quando você está na molécula mais estável monoatômica do componente. Beleza. Então já temos aqui. Deixa eu anotar o do metanol em algum lugar que eu já perdi. 0 do metanol. Menos 238,6. Certo, beleza. Pessoal, é importante nessa hora olhar para as unidades. Quais unidades que a gente está lidando? Por quê? Essa tabela aqui, ela dá todos esses valores, ó, em kJ por mol. Ou seja, tá errado. Aqui eu tenho que colocar vezes 1000 para todos eles. Por quê? Porque os A0s, A1, A2, eles estão dados aqui, ó. Cadê? Para que a entalpia seja calculada em joule por mol Kelvin, ou seja, aqui está joule e aqui está kilojoule. Tanto faz, se você quiser usar kilojoule, você pode usar kilojoule, não vai estar errado, mas eu estou usando joule. Se eu estou usando joule, eu tenho que pegar esses aqui e transformar para joule. Senão, na hora que você multiplicar, vai dar erro, né? Então, pronto, ó. Todos os A0 estão para que quando você usa a equação, o H seja calculado em joule por mol Kelvin.
todas as energias internas estão em Joule por mol. Então, beleza, Joule, mol, tudo Kelvin. Tá. Agora, a gente precisa fazer a estequiometria da reação para que a gente tenha quanto que um vai gerar de outro, né? Isso aí é importantíssimo. Então, aqui deixa eu mudar agora a fórmula química que eu quero é do metanol. Deixa eu pegar aqui, para não ter que pensar. Não vou ficar muito tempo pensando. Qual que é a fórmula química? CH3OH. CH4O, né? O2N2. Aqui estão os meus reagentes. Se eu fizer uma química estequiométrica do metanol, como é que vai ser? Vamos lá. Tem um carbono. Aqui eu tenho 3 oxigênios. 3 oxigênios. Só que aqui eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então aqui eu vou ter que botar 2. Aqui agora eu tenho 4. 1. Só que o problema é que aqui eu tenho 4 oxigênios agora, né? E 4 oxigênios, e aqui eu tenho só 3. Então eu preciso que esse aqui seja 1,5. E aqui vai ser 1. E aqui vai ser 1. Correto? Vamos conferir. Um carbono. 4 hidrogênios. 3 mais 1, 4 oxigênios. Fechou o balanço. Tá bom, pessoal. E aí, quanto nitrogênio eu tô pondo? A gente vai usar aquela proporção simples, né? Vamos considerar o mais simples possível. 79% N2 no ar, 21% O2. Não vamos pensar em gases traço. Então, se eu fizer a regrinha de 3, obviamente, o tanto de nitrogênio que eu estou pondo é igual a isso aqui, vezes 79, dividido por 21. Esse aqui é o tanto em mols de nitrogênio que entra. O nitrogênio ele não reage, é inerte. Então, ele entra e sai. O oxigênio, por sua vez, ele vai ter uma reação que vai, se a gente estiver pensando em combustão completa, reação estequiométrica, vai ser igual a esse aqui, menos ele mesmo, porque consumiu tudo. Tá bom. Só que eu estou pensando no meu exercício aqui, ó, com 40% de excesso. Essa aqui é a minha reação de verdade, reação em excesso. Então eu preciso calcular ela agora. Aqui vai ser 1. Posso pensar por mol de combustível. Aqui vai ser com 40% de excesso de oxigênio, de ar. Então eu vou ter 1,5 vezes 1 mais 40%. 100% mais 40%, né? 2,1 mols de oxigênio. Aqui eu vou ter, obviamente, esse tanto que entrou de oxigênio vezes 79 dividido por 21. E aqui, 2, 1. Esses aqui não mudam, né? Continua com a mesma combustão de 1 mol de metanol. Só que aqui vai sobrar esse menos esse. Porque a combustão necessitou só de 1,5 de O2. E aqui entrou e saiu, inerte. Beleza, pessoal. Pronto, tá montada aqui a nossa reação. Esse aqui é o nosso sistema. Agora, eu preciso achar esses caras aqui, quando eles entram, né, como reagente. Isso aqui, vou até sublinhar, isso aqui é a nossa linha que interessa. É isso aqui que está entrando no nosso sistema a 25 graus Celsius e 1 atm. E isso aqui é o que está saindo do nosso sistema a TA diabática e 1 atm, que é a pressão constante. Esses caras aqui, eles têm uma entalpia que eu preciso calcular quanto que é. Não sei ainda quanto que é, mas vou calcular para vocês. E esse cara aqui, ele vai ter uma entalpia que é a função da temperatura diabática de chama, a temperatura que ele está alcançando depois que queima. E essas equações aqui tem que dar igualdade, né? Então, como que a gente vai fazer esse exercício? A lógica é a seguinte. Vou fazer aqui para vocês a lógica que eu acho mais simples. Primeiro, a gente vai calcular quanta energia cada molécula tem por mol. Porque depois a gente escala isso. Depois a gente consegue escalar. E aí ver
qual que é a energia total, né? Multiplicando isso pelo número de mols. Então, por mol, quanta energia cada molécula tem, quanta entalpia, não estou falando energia, mas a palavra certa é entalpia, em cada temperatura que meu sistema pode atingir. Quanto é? Vamos ver. Para isso que eu criei essa tabela aqui, ó. Entalpias molares das moléculas em joule por mol. Aqui eu tenho a fórmula, que eu consigo calcular isso, se eu tiver uma referência, né? E agora a gente sabe que eu tenho. E aí ficou fácil. A minha temperatura de referência é 25 graus Celsius. É a temperatura que essa tabela aqui foi desenhada. E é a temperatura, coincidentemente, é a temperatura que acontece a combustão. Pensa que tu poderia ter um exercício um pouco mais difícil em que a tua temperatura de combustão não seria 25 graus Celsius. Nesse caso, a tua temperatura de referência continuaria sendo a de 25 graus, só que quando você fosse iniciar o exercício, o teu HF0 teria que estar a 50, né? Usando a mesma equação aqui. Mas beleza, não é o caso. Aqui a gente tem o caso mais simples de todos, né? Que a temperatura da tabela do HF0 é 25 graus Celsius e a temperatura da combustão é 25 graus Celsius. Então beleza, ó, vamos lá. Eu vou escrever a equação para que eu possa expandir para todas as células, só que, obviamente, quando eu fizer toda essa equação aqui para calcular a entalpia interna do CO2 a 25 graus Celsius, tem que dar igual esse valor aqui, porque eu não vou ter, todos os meus ΔTs vão ser igual a zero, né? Tá, só conferir aqui, áudio gravando, tudo certo. Vamos ver se eu passar para cá se vai dar tudo certo. HF0. Peguei todos os parâmetros da direita, né? Ó. D. Perfeito. Perfeito. Só faltou esse cara aqui. Ele tem que usar a trava. A trava dele tá errada. A trava dele é com cifrão no meio também, porque ele varia na horizontal. Beleza. Certo. E se eu fizer isso aqui, eu tenho que ter alguma coisa errada. Aqui. Ah, tá. Faltou o fator. Estou usando o fator errado. Eu travei o fator. O fator é travado, mas faltou mudar, né? Aqui é esse fator. Aqui é esse fator. Aqui deve ser esse fator. E aqui esse fator. Isso. Então aqui deu correto. Provavelmente agora deu certo. Tá. Fatores corretos. Diferente temperatura. E aqui. Isso aí. Bom, pelo menos os valores estão razoáveis, né? Então agora o que a gente faz, ó? Pelo menos o Paiva me recomendou fazer assim. Aqui a gente vai jogar para 350 Kelvin. Para ficar 350 Kelvin é 75,85, é isso? Não, 76,85. Tá. E aqui a gente vai usar uns ΔTs de 50. Pronto. Opa. Não. Ah, tá, é só esse aqui. Pronto. Beleza. Então, posso tirar essa equação daqui, ela já foi usada. Então, aqui agora é para estar resolvido o exercício até esse ponto, né? Perceba que, justamente, a 25 graus Celsius, esses caras aqui, eles não têm entalpia molar, mas quando você sai de 25 graus Celsius, eles passam a ter, porque eles saem da referência. Deixa eu tirar esse excesso de... Aí, pronto. Tá. Salvar aqui, né? Vai que o PC desliga. Beleza, então agora eu já tenho condições de saber entalpias molares dos diversos componentes que compõem aqui nosso sistema
em várias temperaturas. Agora eu vou precisar calcular essa entalpia total do sistema para os reagentes, vai ser só na temperatura inicial, não precisa fazer isso para várias, e para os produtos em várias. Na temperatura que você tiver que bater a entalpia dos produtos com a dos reagentes, você resolveu o seu exercício. Então vamos lá. Retomando o vídeo aqui, eu dei uma cortada porque estava ficando muito longo, eu fiquei com medo de perder caso parasse. Então vamos lá, né? A gente parou aqui. Beleza, agora eu tenho as entalpias molares para todas as moléculas que me interessam. Não preciso pro... mudou aqui, né? Não é mais acetato, agora é metanol. Não preciso pro metanol, porque o metanol vai estar na temperatura que ele já começa, que é a que está na referência, HF0. Então aqui basta calcular a energia total do sistema. Vamos lá, inicial, reagentes, eles estão a 25 graus Celsius e na quantidade que você coloca no reator. O metanol, ele tem um HF0, esse HF0 não está em joule por mol, aqui ó, tem um erro aqui, é em joule por mol. Ele tem um HF0 de 238.000 negativo. Isso aqui vezes quantos mols entra no reator? 1. Então são isso aqui em joule. Esse cara aqui, o O2, entram quantos mols dele? 2.1. Só que, né, o HF0 dele é 0. E o N2 entram 7.9 mols e o HF0 dele é 0. Vamos somar aqui para ver quanto que está entrando de entalpia. Tem que ser um pouquinho mais longo aqui, beleza. Tirar essas casas decimais. Pronto, isso aqui é o tanto de energia, esse aqui é o nosso H reagentes, né? É o número que nós queremos chegar aos nossos produtos. Então vamos lá, agora vamos fazer os nossos produtos. A 25 graus Celsius, o que acontece com eles? Quando queimou, mas ficou a 25 graus Celsius. Se não aumentasse a temperatura. No geral, é uma situação louca, né? Mas o que você quer dizer? Quer dizer que você no final vai ter 2 mols de água vezes isso aqui em joule por mol de água, que dá... Deixa eu tirar, deve estar tudo com casa decimal aqui. Isso, pronto. Era isso aqui em joules. CO2. CO2 sai 1 mol vezes isso aqui em joule por mol. Cadê aqui? O2 sai esses 0,6 mols que sobraram, né? Vezes isso aqui, 0 em joule por mol. E N2 sai esses 7,9 que entraram, vezes isso aqui em joule por mol. Aqui a gente tem a soma desses aqui todos. Beleza. Tem que fazer as travas corretas aqui, ó. Vamos lá. Bom, sempre está entrando 2, né? Então, esse aqui eu posso fazer uma trava fixa, 2 cifrões. Aqui também, trava fixa, 2 cifrões. Esse aqui, trava fixa, 2 cifrões. Esse aqui, trava fixa, 2 cifrões. Esse aqui, eu vou descer para baixo, vou descer ele, né? Não preciso travar, né? Porque eu já escrevi todos, não vou fazer movimentação horizontal. Então, quando eu descer aqui, beleza. Pegou isso vezes isso. Interessante notar, né, que na medida que a gente aumentar a temperatura, esses dois caras, ó, vão ter entalpia. Por isso que é importante fazer a estequiometria certinho lá, vai depender disso também. Teve um aluno que me perguntou, pô, mas o meu não está dependendo da estequiometria. Então, aqui está explicado, tem que depender sim. E a soma, somei certo. Vamos fazer uma parada aqui, ó. Vamos pegar agora esse cara menos esse cara. Tá dando um negativão, né? A hora que isso aqui mudar de sinal é porque chegou na temperatura. Então vamos lá. Aqui,
Beleza. Não, tem um erro aqui. Esse cara aqui tem que ficar travado. Beleza. Então vamos lá. Pá, foi. Aqui, ó, mudou de sinal. Beleza, morreu. Aqui é a nossa temperatura diabática de chama, entre 1800 e 1850 Kelvin. Que, se a gente olhar aqui para o desenho, né, ó, mais ou menos os 1500 graus Celsius que está desenhado aqui, como eu falei para vocês, se aproxima, né? Pessoal, teve gente me perguntando como fazer a interpolação, né? Beleza, como que eu vou saber qual que é a temperatura aqui mais exata sobre... se é entre 1800 e 1850, né? Sei lá, eu gosto de pensar assim, ó, vamos fazer uma interpolação linear. E vamos supor que esse cara aqui é meu Y, que eu quero que ele seja zero, né? Que é exatamente a temperatura em que aquela diferença lá vai ficar igual a zero. E esse cara aqui é meu X. Então, se eu fizer aí uma interpolação linear, né? Y igual a Y0 mais... vamos fazer aqui, ó, vou anotar. Y igual a Y0 mais alfa x menos x0. Eu quero que o meu y seja zero. Então, eu vou ter que o meu y0 é igual a menos alfa x menos x0. Só fazendo aqui para... Então, assim, ó, o meu coeficiente... Vou escrever aqui para vocês verem. O coeficiente angular é igual a esse cara menos esse cara. É o tanto que variou no meu y dividido pelo tanto que variou no meu x. Que é meu coeficiente angular, né? Concordam? Concordam. Beleza. Meu coeficiente linear, que é o nosso y0, é igual a esse cara aqui. Tá. Só que o meu y ele vai ser zero. Eu quero que dê zero aquela diferença ali, o último valor. Então, como é que vai ficar? Vai ficar aqui. Eu quero achar o meu x0, né? Deixa eu isolar aqui. X menos x0 é igual a y0 menos alfa. X é igual a x0 menos y0 sobre alfa. Isso é o seguinte, ó. Meu x0 é igual a 1800. Então, a temperatura, a resposta, ela vai ser igual a x0 menos y0, que é o coeficiente linear, dividido pelo coeficiente angular. Essa aqui é a nossa temperatura resposta. Vamos ver quanto é que vai dar ela. 1835 Kelvin. É isso aí. Bom, já ficou longo demais, eu tenho que editar o vídeo e postar para vocês. É isso aí, galera. Qualquer coisa, mandem dúvida. Um abraço.